Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje vamos falar sobre o CI 4017. O CI 4017 é um velho conhecido do pessoal da eletrônica porque ele é possível fazer vários circuitinhos bacanas, né? Ele é um circuito integrado da família do CMOS, ele pode ser montado em circuito para ser sequenciador, temporizador, sistema de automação e até codificação em controle remoto. A gente vê aqui a cara dele, né? É um CI de 16 pinos, tá certo? E a alimentação dele pode ser de 3 até 15 volts, onde você alimenta o pino 16, que é o positivo, e o pino 8, que é o GND, né, o negativo. E você tem essa configuraçãozinha dele aqui toda a pinagem, né? Então a gente observa que na verdade o CI 4017, ele nada mais é do que um contador decodificador Johnson com uma entrada e 10 saídas. Então você tem aqui a entrada do clock, que seria o pino 14, né? E aí você tem aqui os contadores e você tem as saídas, que são no total de 10. O único problema do nosso CI 4017 é que a sequência de saída deles nada tem a ver com a sequência da pinagem. Então é esse ponto que a gente tem que tomar cuidado só, que é o que a gente vai ver agora. Observe então aqui, ó, na sua esquerda, que a gente tem a sequência das saídas. Então, se você vai fazer o sequencial e vai fazer, por exemplo, 10 LEDs acenderem na sequência, você vai fazer o primeiro LED acender, você tem que ligar no pino 3 dele, certo? E o legal seria se fosse no pino 1, mas não é nada disso. O que acontece é que você vai ter que ligar no pino 3 aqui do CI para você ter o output 0, né? Que eu coloquei 1. Então a saída 1 seria no pino 3, aí o segundo LED acendendo e o outro apagando seria ligar no pino 2. Aqui sim coincidiu. Depois você, para ligar o LED 3, liga no pino 4 e assim sucessivamente, né? Você tem depois o pino 7, o pino 10, o pino 1, o pino 5, o pino 8, a saída do 9 vai ser também outro da coincidência e o último LED a acender seria na pinagem número 11 aqui do CI. Então é essa sequência aqui dos pinos do CI que você tem que se preocupar para fazer com que ele pisque então na sequência, correto? E agora a gente vê que no CI, no total, a gente já falou, são 16 pinos. A gente já falou então que são 10 saídas. Você tem mais dois pinos como entrada e alimentação, né? E aí você vai ter ainda mais três pinos para a gente falar sobre, que seria o pino 13, 14 e 15, né? Então vamos lá. No pino 13, a gente pode fazer com que eles fiquem, normalmente o 13 e o 15, eles ficam geralmente aterrados, tá? No circuito normal. Agora, a gente faz com que o pino 14 vai ser a entrada. Então é nesse pino 14 que você vai receber o trem de pulsos, também conhecido como clock, né? Que vai fazer com que cada pulso que entra no pino 14 ele vai ativar uma saída. Então, o primeiro clock entra, aciona aqui o pino 3. Então, o que tiver ligado no pino 3 vai acender, por exemplo, se for um LED. Aí vem o segundo clock, vai ativar a saída 2, né? Que no caso vai apagar a primeira e só vai deixar o pino 2 ativado. Vem o terceiro clock, que seria aqui o pino 4, né, do CI, ele vai ficar ativado e os demais vão ficar apagados. Então, com isso, você vai ativando um de cada vez até chegar na sequência total, que seriam 10, né? Só que a gente pode também fazer usos especiais desse pino 13 e 15. Por exemplo, se você não quiser que sejam 10 LEDs que acendam na sequência, se você quiser, por exemplo, 4 LEDs, você pode fazer essa jogada aqui, ó. O que você pode fazer? Você vai pegar aqui o pino 15 e ligar ele, ó, imediatamente posterior ao número que desejamos. Como assim? Veja aqui nesse circuito, ó, você tem então a entrada de clock no pino 14. Aí você vai mandando os pulsos, acende o pino 3, então o primeiro LED, o segundo LED, o terceiro LED e o quarto LED. Aí você quer que volte, não quer que continue, só fica 4 LEDs, né, na sequência. Então você vai pegar o que seria o quinto LED, que não existe, você vai pegar esse pino 10, né, o pino 10 seria o quinto LED, você vai ligar ele no pino 15, certo? Imediatamente, quando ativa esse pino aqui, ele volta a contar do começo.
Então, olha que legal. Você joga 4 LEDs, porque você só quer 4 LEDs. Depois quer que reconte, né? Assim, fique nesse ciclo só de 4. Então, você vai ter primeiro LED, segundo LED, terceiro LED, quarto LED. A quinta pinagem, você vai jogar no pino 15. E aí, automaticamente, ele faz essa recontagem. Perfeito? Esse é um jeito aí bacana da gente não precisar escolher as 10 saídas desse pino. E também tem um outro lance, que se você, por exemplo, falar assim, eu queria resetar, né, por algum motivo. Ele está lá contando, aí chega mais ou menos na metade e você quer que ele volte para o zero. Aí você usa o pino 13. O que você faz com o pino 13? Ele fica sempre ligado no negativo. Você faz um circuitinho com um push button ligado ao VCC, né, e a saída dele direto no TE, que você coloca momentaneamente ele no VCC da bateria. Então o que você vai fazer? Você coloca por um instante em nível alto o pino 13 e ele vai fazer a resetação, ou seja, vai zerar por onde ele estiver contando, ele volta para o pino inicial aqui. Perfeito? Bom, galera, agora que você já sabe como que é a configuração técnica do CI, vamos ver alguns circuitinhos, né? Como é que eles funcionam, onde que a gente pode usar então o 4017. Eu, quando eu estou com meus alunos, eu sempre pego eles para fazerem alguns projetinhos, né? Para montar mesmo na prática. E um deles que eu ponho o nome aqui é LED NIS, né? É um circuitinho bacana, onde você tem basicamente o 4017 e um LED pisca-pisca, conhecido como MCL 5151P. E aí o que acontece? Esse LED, você liga ele direto no VCC e ele sozinho pisca, né? Ele vai fazer a função dele como se fosse o clock aqui no pino 14. Então olha só o que acontece nesse circuito aqui, ó. Você alimenta com uma bateria de 9 volts, tudo bonitinho aqui conforme o esquema. Cada saída tem um LED de qualquer cor. E aí você faz o seguinte, né? Você coloca esse LED pisca-pisca aqui, ó, nessa configuração. Então o que vai acontecer? Quando ele estiver aceso, né, vai acontecer de que toda a corrente vai passar por aqui e aqui no pino 14 vai estar em nível lógico baixo. Aí o que vai acontecer? Só vai ficar o primeiro LED aceso aqui. Quando ele acende, né, então você vai ter essa passagem aqui de corrente para cá, ele está aceso, então não vai passar nada no pino 14. Quando ele apaga, ou seja, aqui não tem corrente, para onde que ela vai? Ela vai para o pino 14. Então foi o primeiro clock. Nesse primeiro clock, esse LED aqui vai acender e esse imediatamente apagar. Aí ele aqui acende, aqui vai para nível lógico 0. Depois ele apaga no pino 14, nível lógico 1. Aí ele vai acionar o seguinte LED. E ele vai fazendo toda vez isso. Então, toda vez que ele vai piscando, vai ativando um LED aqui de cada vez. E é o que a gente está vendo nesse circuitinho aqui, ó. Eu vou ligar ele. Repare que no meio tem o LED verde que fica piscando mais rápido. Cada vez que o LED verde pisca, ele aciona uma saída. E o LED nisso fica funcionando desse jeito. Aí você monta do jeito aí que quiser, né? Ficou aqui redondinho. E é desse jeito aí que a gente tem um sequencial. O interessante, pessoal, é que se você ligar também um LED RGB, que eu chamo de LED de putz-putz, aquele que vai piscando com várias cores, ele pisca de forma não uniforme, então fica um visual mais legal, né? Os LEDs vão piscar de uma velocidade diferente. Então esse aqui é o LED NIS, né? Que você está vendo aí no seu primeiro circuitinho. Agora, turma, vocês estão vendo um outro projetinho também que eu faço os alunos montarem, que é o Sequence NIS 2, né? Esse circuito aqui, ele também mostra que no lugar do LED lá que pisca, eu coloquei um 555, que a gente já viu uma aula sobre isso, né? Que ele vai fazer o papel de clock. Então ele é um circuito astável, ele vai mandar aqui um trem de pulso que você vai controlar pelos resistores e capacitor a velocidade com que ele mande o clock aqui, né? E aqui olha só que interessante, eu coloquei LEDs bicolores, né? Então LEDs de duas cores, vermelho e verde, amarelo e não sei o que. E eles estão ligados nessa configuração aqui. Então o que acontece, ó? Cada vez que ele recebe um pulso, ele vai ativar, mas ele vai ativar naquela sequência que eu já te falei, né? Seria a sequência 3, 2, 4, e olha como é que eu fiz, ó. 3 aqui, depois 2 aqui, 4, depois 7, depois 10, e aí imediatamente ele retorna, né? Ele vai para o 1,
5, 6. Então, como é que vai funcionar esse carinha aqui? Ele vai funcionar assim. Vamos supor que essa ida seriam só os LEDs. O LED bicolor, você sabe, são dois LEDs em um, né? Eles têm são 3 pinos. Então, você vai ligar aqui, ó. O primeiro LED seria o vermelho, 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 vermelho. E o retorno seria verde. Então, a sequência seriam os LEDs acendendo nessa sequência, né? Vermelho, 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 vermelho. E aí muda de cor para verde, 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 verde. E fica nessa brincadeira. E aí você pode montar em qualquer coisa. Por exemplo, nesse circuitinho que eu vou montar, a gente até escolheu, né? Eu fiz lá com que o resistor tivesse assim valores menores para que a velocidade de piscadas fosse bem maior. Mas aí você que determina. E aí você monta em cima de algum brinquedinho, né? Que a gente está vendo agora, ó. Aqui, olha só. Não sei se vai dar para ver, ó, mas tá vendo? Os LEDzinhos que estão no avião, ó, estão piscando muito rápido, tá? Então ele colocou de forma aleatória, que aí você consegue ver. Olha só. Ele piscando, né? Um aviãozinho feito todo de papel. Eu sei que tá chamando a atenção os outros projetinhos aqui do lado, o Pikachu, né, tal. São outros projetinhos que eu peço para os alunos montarem, que tá tudo aqui, ó, tá? Então a gente tem aqui eu fiz um molde, né, que são vários projetinhos que eles vão montando, que aí ao longo das aulas a gente vai mostrando um a um, né? Então esse aqui é o Sequencinis 2, certo? Ó, foi feito, o legal é a obra, né, que você faz, não é só fazer o circuitinho, é você fazer onde você fazer, né? Então, a gente tem esse circuitinho aqui. E por último, pessoal, a gente tem um outro circuitinho aqui, que é uma brincadeira muito legal, que é o Labirinis, né? Nada mais é que o labirinto que você vai brincar com aquele arame que você tem uma argola e vai circular por ele, e aí cada vez que você encosta, você perde ponto. Nesse circuitinho, o bacana é que quem vai fazer a pontuação são os LEDs. Então você vai ter um LED verde, você vai ter os demais todos amarelos e o último LED vai ser o vermelho. Como é que funciona esse circuitinho? Então a gente tem aqui o 4017, a gente tem aqui o 4093, que são portas NAND, né? E aqui os componentes, bonitinho, né? Que estão todos aqui com a sua pinagem bonitinha nas portas também. Então como é que funciona? Você monta aqui, ó, a parte da trilha, né? Onde você vai fazer o arame ligado negativo, e aí um resistor de 10 mega vai ser a argola onde ele vai dar os pulsos, né? Então vamos ver o que acontece. Pois bem, quando entra aqui, ó, a bateria está aqui, a gente aperta o iniciar, pin 15 vai deixar o primeiro LED aceso, que é o verde, e aí você começa a brincar. Então vamos supor que, a partir do momento que você não encosta, você concorda que aqui está entrando nível lógico alto. E o pino 1 vai estar sempre com nível lógico 1. Então você sabe que 1 vezes 1 dá 1. Como é inversor, que eu chamo de barrado, aqui vai dar 0. Então não está dando pulso nenhum aqui, permanece o pino 3, né, aceso. Vamos supor que agora você deu uma encostada, tá lá brincando, bonitinho, pau, e puf, encostou. O que vai acontecer? Na hora que você encosta, você curto-circuita, né? Tem um resistor aqui, tudo bem. Mas você joga isso aqui para nível lógico aqui, né? A energia vem toda para o terra. Então o que vai acontecer aqui no pino 2? Vai para o nível lógico 0. E aí o que acontece? Vai entrar o VCC pelo pino 1, e aqui vai ser 0. 1 vezes 0 dá 0. Barrado dá 1. Então 1 é o clock. Imediatamente estava no verde, vai acender o primeiro amarelo. Certo? Aí você encostou de novo, vai acontecer a mesma coisa. 1 vezes 0 vai dar 0, barrado dá 1, é o segundo clock, vai acender o segundo LED, apaga o primeiro LED amarelo. Aí você encosta de novo, vai assim sucessivamente. Vamos supor que você chegou aqui no nono toque, né? E aí esse LED amarelo está aceso. Os demais apagados, só o LED amarelinho aceso. Você encostou aqui, de novo, né? Nível lógico 0, aqui 1 vezes 0 dá 0, barrado, então dá 1. Vem aqui o pulso, vai ativar a última saída. Olha o que acontece com o pino 11. Esse pino 11 aqui, quando ele estava desativado, ou seja, você ainda estava na contagem aqui, ele estava em nível lógico 0, correto? Se ele está em nível lógico 0 porque ele ainda não tinha sido ativado, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0.
barrado dá 1. Então esse 1 vem para cá e fica aqui, ó, 1, ó, que é uma realimentação. Mas 1 vezes 0 continua dando 0, barrado vai dar 1. E o que acontece aqui em cima? Aqui em cima, ó, tá entrando 1. 1 barrado, né? 1 vezes 1 dá 1, barrado dá 0. Depois aqui vai barrar de novo, então era 0, aqui vai dar 1. Se aqui no pino 11 você tem 1 e aqui na entrada do LED vermelho também é 1, você não tem DDP, ele fica apagado. Lógico, porque você não terminou o jogo, você ainda está brincando aqui. Agora vamos pegar e você estava aqui no amarelo aceso, como eu falei antes, deu o último toque e agora acionou o 11. Agora vai entrar 1. E lembra que aqui estava sempre dando 1, né? Então o que vai acontecer? 1 vezes 1 vai dar 1, barrado vai dar 0. Esse 0 vem para cá, vai barrar de novo, vai dar 1. Esse 1 passa na outra porta, vai dar 0. Aqui dando 0 e aqui dando 1, você vai ter DDP. E aí o que acontece? O LED vermelho acende. E aí o que acontece? Pelo fato de ele vir aqui aceso, essa entrada aqui ela vai ficar se alternando, porque hora vai entrar 1, outra vai entrar 0, o LED vai ficar piscando, dependendo da velocidade aqui desse capacitorzinho. O que significa isso na prática? O LED piscando significa que deu no joguinho Game Over. Que é o que nós estamos vendo aqui. Olha só o circuitinho montado. Então você está com luzinha verde, eu vou encostar, olha, já está dando aqui, ó, tá vendo? Encostei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na última encostadinha, pam, acabou o jogo. E eu posso fazer isso agora direto, ó, que o jogo está, né, bugado. Então, ou seja, acabou mesmo o jogo. Para eu recomeçar, eu aperto o botãozinho aqui, ó, e ele começa de novo. E de novo. E aí você pode passar aí a tardezinha brincando, né? Reseta, vai outro amiguinho seu. Se ele chegar até o fim com 4, 5 toques antes de o game over, né? Quem fizer com menos erros, acerta e aí ganha o joguinho. Beleza então, pessoal? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula aí e a gente fica feliz por você estar aqui. Até o próximo vídeo e meu muito obrigado!